Cletus Kasady, o Carnificina. Mano, esse vilão é completamente psicopata, ele é um assassino sangue frio que adora sair por aí matando todo mundo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês 8 mortes mais brutais que foram causadas pelo Carnificina. E se você quiser que eu traga outros vídeos nesse estilo, só que com outro vilão, já sapeca o like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque isso é muito importante. Lembrando que eu só vou continuar esse quadro se a gente tiver bastante curtida nesse vídeo, então sapeca o like aqui embaixo, beleza? Então agora vamos começar. Desde pequeno, Cletus Kasady sempre demonstrou sinais de que se tornaria um psicopata. Sua família sempre foi problemática e violenta, então por conta do ambiente onde vivia, o lado sombrio do Cletus foi despertado muito cedo, ainda na sua infância. A sua primeira vítima foi a sua própria avó, conhecida como Nana Kasady. Olha o Batman caindo ali do nada, velho. A sua primeira vítima foi a sua própria avó, conhecida como Nana Kasady. Quando ele era apenas um garoto, diversas vezes ele era deixado na casa da sua avó para que ela tomasse conta dele. Ela era uma mulher cadeirante e muito ranzinza. Acontece que ela fazia dele um escravo e praticava diversos tipos de abusos físicos e verbais com o jovem Cletus. Certa vez, ela ordenou que ele fosse lhe comprar cigarros. Porém, ele comprou da marca errada e ela ficou furiosa por isso. O agrediu e o ofendeu de diversas formas, chamando ele de imprestável. Disse até que quando ele nasceu, ela falou para a mãe dele que esse garoto seria um fracassado. Com um ódio que se tornou incontrolável, o Cletus disse que já que ele era um menino ruim, faria algo para realmente merecer esse título. Então, ele pega a sua avó, corre com a sua cadeira de rodas e a empurra escadaria abaixo. Agora temos um assassinato que aconteceu no universo Ultimate. Essa é uma morte realmente significativa porque ele matou nada mais nada menos do que a Gwen Stacy. Nesse universo as coisas funcionam diferentes com o Carnificina. Aqui ele é um organismo vivo que precisa se alimentar de pessoas, como se fosse um vampiro mesmo. Ele foi criado a partir da combinação de uma amostra de sangue do Peter Parker com o tecido do traje do Venom e do Lagarto. Esse Carnificina não tem pensamentos, ele é selvagem, age apenas por instinto. Não se preocupa com nada além de se alimentar da força vital das outras pessoas, para que dessa forma consiga se manter vivo. Esse monstro desse universo usou suas habilidades e enrolou a Gwen Stacy em seus tentáculos, a matando e sugando sua vida. O bizarro é que enquanto ele vai a matando aos poucos, ele começa a mudar a sua aparência e acaba ficando com o rosto do Peter Parker. Estranho demais, mano. E galera, matar a sua avó foi o seu primeiro assassinato, mas não foi o único durante a sua adolescência. Ele até tentou matar a sua mãe ao jogar uma televisão dentro da banheira, mas essa sua tentativa acabou falhando. Porém, já que não conseguiu matar a sua mãe, ele decidiu matar o cachorrinho dela. O Cletus tinha ciúmes do animal porque sentia que a mãe gostava mais do bichinho do que dele mesmo. Então, ele levou o cachorro até o porão, o torturou e o matou com uma furadeira elétrica. Acontece que a sua mãe descobriu e ficou furiosa, tentando matar o próprio filho com uma faca, por conta do ocorrido. Mas, na hora que ela foi pra cima dele, o pai do Cletus apareceu e, para defender seu filho, matou a sua esposa. E não para por aí, o pequeno Cletus decidiu não testemunhar a favor do seu pai. Então, o homem foi condenado à cadeira elétrica por supostamente ter matado a sua esposa. Sendo assim, o Cletus não tinha mais ninguém para cuidar dele. Então, foi encaminhado para um orfanato. E beleza, o nosso próximo tópico dessa lista aqui envolve justamente o orfanato no qual o Cletus Kasady foi enviado. Por conta do seu comportamento difícil e antissocial, ele se tornou um alvo dos outros garotos de lá. Sem contar que as mulheres que cuidavam dali não se importavam quando viam uma briga. Ele tinha um crush em uma garota chamada Manuela Calderon. Ela não era órfã, é que a sua mãe trabalhava e morava lá no orfanato. Então ela cresceu naquele lugar. Mas certo dia, quando Cletus Kasady convidou ela para sair, a Manuela recusou. Por ser rejeitado, o garoto simplesmente empurrou a sua crush na frente de um ônibus, mas felizmente ela conseguiu sobreviver. Em seguida, ele matou o administrador do orfanato e, para finalizar, para se vingar das agressões que sofria, ateou fogo no lugar. Todos acabaram morrendo. A única que sobreviveu foi a própria Manuela Calderon,
que depois de adulta entrou para o exército e se tornou uma excelente combatente. O Contraparte Aranha é um personagem muito bizarro, mano, porque ele é uma duplicada maligna do próprio Homem-Aranha. Mas assim, ele tem 6 braços, tem uma boca parecida com a do Venom e ele é desprovido de inteligência, digamos assim. Ele é bem irracional, vai? Ele não raciocina direito. Apesar disso, ele é bem forte e sanguinário. Numa época dos quadrinhos, ele se uniu ao Carnificina e a Shiriak, onde ele praticamente adotou a mulher como a sua mãe. Ele obedecia tudo o que ela mandava fazer. O Contraparte Aranha ficou tão apegado a Shiriak que em um momento, quando o Carnificina se irritou com ela e a atacou, o Contraparte Aranha partiu para cima dele para defendê-la. Pelas costas do Cletus, a versão maligna do Aranha lançou suas teias e o puxou pelo pescoço. Mas o Carnificina era muito mais forte e usou seu simbionte para criar estacas afiadas com seu braço e atravessou o corpo do seu oponente. Para finalizar, o Carnificina deu um chute no Contraparte Aranha, que fez ele cair do prédio e se espatifar no chão, o matando. O Ulysses Klaue é um dos vilões mais conhecidos das histórias do Pantera Negra. E ele também é um dos vilões que cometeu um grande erro ao querer encarar o Carnificina, e acabou pagando um preço alto por isso. Isso tudo aconteceu graças à interferência do vilão Mago. Esse cara costumava aparecer nas HQs do Quarteto Fantástico, mas nessa história em questão, ele tentou controlar o Carnificina. Ele queria tirar o simbionte do corpo do Cletus Kasady para usar o alienígena em um outro hospedeiro, para que fizesse parte do seu grupo de vilões. Aí, para fazer isso, ele contratou o Ulysses Klaue. E até que ele foi inteligente, porque o Ulysses se utiliza de ondas sonoras como sua principal arma. E como o simbionte Venom sempre demonstrou fraqueza contra o som, essa escolha até que faz sentido. Mas isso não foi páreo para derrotar o Carnificina, que assim como fez com o Contraparte Aranha, empalou o Ulysses Klaue através de uma lança de adamantium. Esse feito fez com que o corpo do Ulysses se tornasse instável e por isso ele explodiu. Teoricamente ele estava morto, mas na verdade foi descoberto que ele não estava completamente morto. Ele só não tinha mais um corpo porque ele virou apenas energia. É como se ele fosse um fantasma mesmo, o que, no meu ponto de vista, é considerado morto. Mano, o Carnificina é tão perigoso que o governo dos Estados Unidos resolveu criar uma operação somente para acabar de vez com esse vilão. Pois é, mano, o governo decidiu que faria do seu jeito. Ainda mais porque toda vez que o Homem-Aranha o prendia, o vilão conseguia escapar e saía matando todo mundo novamente. Dessa forma, a saída que eles encontraram foram a de criar a equipe Mercury, um grupo de 4 soldados de diferentes áreas militares. Tinha um da Força Especial dos Estados Unidos, um da Marinha, outro era fuzileiro naval e mais um que já participou de guerras. Mas aí você deve estar estranhando, né? Querendo saber como que apenas 4 simples soldados conseguiriam derrotar o Carnificina? Pois bem, esses soldados foram equipados com nada mais nada menos do que simbiontes. Pois é, cada um recebeu um tipo de simbionte. Eles tinham até uma estratégia que, para não dar tempo dos simbiontes corromperem as mentes dos soldados, eles não ficavam o tempo todo ligados ao alienígena, somente quando iriam cumprir a missão. Parecia uma boa estratégia, mas não deu nada certo. A equipe Mercury foi inteiramente morta pelo Cletus Kasady e seu simbionte. Isso porque simplesmente o vilão achou a base secreta de operações e os atacou antes mesmo que eles conseguissem usar os simbiontes. Bom galera, o caso passado aconteceu em uma história chamada Deadpool vs Carnificina, que por sinal, eu já fiz um vídeo de história completa. Se quiser assistir, é só clicar no card aqui em cima. Termina de assistir esse vídeo e depois dá uma passadinha lá, porque a história tá muito bacana, na moral. Enfim, no começo dessa história, logo nas primeiras páginas, vemos um barzinho que ficava em uma estrada. Esse lugar estava cheio e vemos um homem lendo um jornal que dizia que o Carnificina tinha escapado da prisão. Esse homem comenta dizendo que está tudo errado, que deveriam matar o vilão, já que toda vez ele consegue escapar. Mas, para o seu azar, o Cletus Kasady era quem estava do seu lado, e ele ouviu tudo. Então, ele atacou o homem no rosto e o matou. Mas não é só isso. 3 homens tentaram impedir o Carnificina, que não teve nenhuma dificuldade em matar os 3 de uma só vez, usando seus tentáculos para atravessar o corpo deles.
Depois ainda, matou um outro homem espremendo seus olhos com suas próprias mãos. E por fim, matou o resto dos clientes e empregados daquele estabelecimento, incluindo as crianças que estavam lá. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais dessas mortes você achou a mais brutal de todas. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais!